Fala pessoal, Atila aqui. Ontem eu gravei um vídeo para vocês falando como eu estou me recuperando após a minha queda. E ontem eu tive um insight que eu quero compartilhar com vocês. Talvez o vídeo se torne um pouquinho longo hoje, mas eu quero falar com vocês sobre o efeito Mateus. Eu tinha conversado ontem com a minha namorada e a gente chegou numa conclusão. Eu já tinha estudado, já falei para vocês sobre a teoria das janelas, que em todo lugar que você vai, em qualquer ano que você estiver, em qualquer idade que você estiver, tem sempre janelas de oportunidades. Porém, a gente não consegue visualizar essas janelas de oportunidades e pegar essa janela de oportunidades se a gente não tiver conhecimento. Então, hoje mesmo, existem várias formas de ganhar dinheiro, porém, não é sempre que a gente vai ver esta forma e conseguir fazer, porque às vezes falta um estudo, um conhecimento para a gente. A teoria de Mateus, pessoal, o efeito Mateus, ele é bíblico. É aquele conceito de é uma passagem bíblica de Mateus que diz: a quem tem, tudo será dado, a quem não tem, tudo será tirado. Este conceito ele moldou a minha vida e eu quero resumir aqui rapidinho para vocês. Até o 2022 eu era pobre para um caramba. Eu trabalhava como repositor de supermercado. Eu não tinha nada, não tinha dinheiro nenhum, era só aquele salário. E em 2022 eu comecei a mudar um pouquinho, por quê? Se eu voltar lá atrás, 2022 eu comecei a ganhar dinheiro na internet, mas se eu voltar lá atrás, nos anos 2000, eu sempre estudei vídeos e livros sobre mente milionária. Então, lá atrás, para quem lembra, eu estudava muito o Gasparetto. Ele tinha muitas palestras onde ele falava sobre prosperidade e abundância nos anos 2000. E eu tinha estudado sobre isso. Eu tinha lido vários livros como Napoleon Hill, Joseph Murphy, Wallace The Wattles, vários autores que falavam sobre a mente da gente trazer abundância pra gente. Então eu trouxe toda essa bagagem que eu tinha e em 2022, que foi quando eu mudei, eu comecei a mudar a minha vida. Eu comecei a pensar como se eu já fosse aquilo que eu queria ser. É um conceito que, se você ler hoje o livro 48 Leis do Poder, que inclusive eu tenho, ele está ali, eu já li várias vezes e já trouxe aqui para vocês falando sobre ele. 48 Leis do Poder, que é um livro atual, e O Príncipe de Maquiavel, eles trazem esse conceito. Nas 48 Leis do Poder, por exemplo, tem uma passagem que é uma lei que se diz Act like a king, haja como um rei. Complementando, ela diz: haja como um rei e você será tratado como tal. Isso significa que, se você age como se, você chega naquele objetivo. O que acontece, pessoal? Em 2022 eu comecei a agir como se eu já fosse rico. Então eu comecei a gravar vídeos como se eu já fosse rico. Eu comecei a me arrumar, a comprar roupas novas, apesar de ter pouco dinheiro, para me sentir como se eu já fosse próspero. É um conceito que, se você ler em várias biografias, como Os Segredos da Mente Milionária, fala exatamente isso, para você se agir como se você já fosse. E partindo disto, eu comecei a atrair para minha vida coisas muito boas. Eu comecei a fazer muita grana com a internet, como eu já disse para vocês, e fui começar a voar com a internet, né? Fazer muita grana. Tudo porque eu acreditei que eu já era antes de eu ser. Isto é incrível, porque eu vou explicar para vocês o que está acontecendo atualmente. Como eu disse para vocês um tempo atrás, eu perdi uma grana, perdi muita grana, perdi fonte de renda, o mercado mudou e eu acabei ficando um pouco para trás. E ontem, conversando com minha namorada, como eu disse, a gente chegou a uma conclusão. E eu vou explicar para vocês. Seguindo o efeito Mateus, que ele diz: a quem tem tudo será dado e a quem não tem tudo será tirado. E se você olhar para mim em 2022, eu já era antes mesmo de ter. Então eu já acreditava que eu era rico, eu acreditava que eu era milionário, eu acreditava que eu era abundante antes de ter, ok? Voltando aqui agora para 2026, que aconteceu isto, eu parei de acreditar. Aconteceram algumas coisas e eu parei de crer em mim mesmo. Uma hora eu vou trazer ela aqui no canal, que ela vai explicar esta situação que começou a acontecer em novembro de 2025.
eu comecei a parar. Por quê? Aconteceram várias coisas. Uma delas, por exemplo, que me deixava muito abundante, era não ficar olhando o preço das coisas. Eu saía, gastava e tava nem aí, porque eu sabia que eu faria mais dinheiro. Inclusive, depois eu trago ela que ela vai explicar isso aí. Eu, quando eu saía pra barzinho, alguma coisa, eu dava gorjeta para as pessoas, para quem passasse ali. Eu estava me sentindo abundante. Com o tempo, isso foi parando. E eu me sinto, né, mais mesquinho, sabe? Comecei a ficar mais ranzinza com as coisas. Eu percebi que tudo foi desandando. A questão que a gente chegou em conclusão é que eu devo voltar a ser próspero como eu era em 2022, antes mesmo de ter dinheiro. Se eu parar agora para ler vários livros que eu tenho, Joseph Murphy, Joseph Murphy é o Napoleon Hill, vários livros que eu tenho falam exatamente sobre isso. Para você ser antes de ter. E isto me pegou muito ontem, foi um tapa que eu levei, porque realmente, quando eu parei de acreditar em mim, quando eu comecei a pensar na escassez ao invés de pensar na abundância, eu senti que tudo começou a desmoronar e foi por água abaixo, rapidamente. Então, o meu foco agora, e eu faço esse vídeo aqui, inclusive eu tinha um canal, quando eu comecei a trabalhar na internet em 2022, eu tinha um canal onde eu gravava vídeos falando do que eu estava fazendo no dia a dia, quanto eu estava faturando no dia a dia, e ficava lá como arquivo pessoal. Eu não queria que ninguém seja isso, deixava lá como no listado. Neste canal eu estou fazendo a mesma coisa, estou contando o que eu estou fazendo, mas eu estou publicando como público mesmo, para vocês, quem quiser assistir, assiste. Então, o que eu quero fazer de diferente agora é me sentir próspero. Eu quero me vestir bem, eu quero me cuidar, eu quero comprar coisas que me fazem sentir como se eu já fosse rico, mesmo se eu não tiver. É interessante esta questão de mentalidade, porque todos os livros de pessoas bem-sucedidas que vocês forem ler é exatamente isso. E quando você perde esta conexão sua, quando você para de acreditar que você é uma pessoa próspera, as coisas caem. Então, se você já fez dinheiro, fez muito dinheiro, tem pessoas que me seguem aqui que já fez muito dinheiro no mesmo mercado que eu, ou se você nunca fez, a questão é acreditar. Eu saí do zero, na verdade, de uma dívida de 25 mil reais para fazer milhões na internet. E com o tempo eu acabei deixando um pouco de lado, eu acabei esquecendo a prosperidade, comecei a fazer coisas que não me levavam naquele caminho. Em breve eu faço um vídeo para vocês, vou contar o que eu estou fazendo atualmente. Como eu disse, são estratégias novas que eu estou aplicando aqui agora. Porém, a principal de qualquer coisa é você já se sentir próspero. Se você já se sente próspero, já se sente rico, as coisas vão fluir. Mas se você já entra com a cabeça que aquela, nossa, como eu fazer pagar as contas e tal, você acaba não tendo. Isto eu acreditei ontem, conversando com ela, a gente debateu e chegou nesse assunto, que eu cruzei com o efeito Mateus, que eu já conhecia, e tudo fez sentido, ligou na minha cabeça. Então, os próximos vídeos eu vou contar como está indo a minha jornada, né, rumo à recuperação e rumo ao sucesso de novo, utilizando o efeito Mateus. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreva, comente aqui como que está sua vida e como você está superando os percalços da vida. Nos vemos na próxima, falou!